Seja bem-vinda. Que É um alegria estar prazer. aqui. Hum, E é um prazer para nós também recebê-la, Dani. E quero te dizer, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Goiás, em nome do nosso querido presidente Lúcio Flávio, de toda a sua diretoria, dos nossos conselheiros e conselheiras seccionais e federais, que é um prazer recebê-la aqui na live da OAB Goiás, e para falar de um tema que tem tudo a ver com o seu trabalho, né, com a nossa, eu vou dizer, com a nossa mobilização, com o nosso projeto, e gostaríamos muito que você se sentisse à vontade aqui conosco. Eu vou fazer uma rápida apresentação, porque eu acho muito importante que todos esses e essas que estão nos acompanhando conheçam um pouco, né, não só do seu currículo, mas da sua história na OAB Bahia, no nosso Conselho Federal. Então, a Dani, ela fez o curso de graduação de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, e talvez aí tenha a nossa afinidade, né? Porque Goiás e Minas é muito parecido. Atualmente está fazendo doutorado na Universidade Federal da Bahia, onde também leciona Direito Tributário, também na Universidade Baiana de Direito, onde é professora na graduação e na pós. E apesar de jovem, né, Dani, tem uma vivência grande Generosidade. já na nossa OAB. Você foi conselheira seccional, foi presidente da comissão de ensino jurídico, depois foi tesoureira, e finalmente, né, atualmente, conselheira federal e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, parabéns, Dani, pela construção desse currículo tão importante, e eu gostaria que você se apresentasse, ou melhor, né, dissesse um oi aí para todos que estão nos acompanhando. Faltou o mais importante, amiga de Valentina. Val, é uma grande alegria para mim estar virtualmente em Goiás. Eu me sinto já em casa, na companhia de pessoas tão queridas, né? Por quem eu já tenho tanto carinho e tanta amizade. Então, assim, para mim, estar aqui com você, eu acho que uma das pessoas que eu mais tenho convivido durante a pandemia, uma querida amiga. Então, é assim, é uma grande alegria, né? Uma satisfação, uma honra, mais uma alegria, uma satisfação, né? Essa alegria de quando a gente está batendo papo e conversando com pessoas que a gente gosta muito. Não poderia deixar aqui de deixar um abraço carinhoso para o presidente Lúcio, também registrar essas mulheres incríveis da Seccional de Goiás, e aí um beijo grande para a Deusira, para a Valéria, para a Ariana, para a Luciana, mulheres que fazem um trabalho tão incrível. Então, uma alegria para mim estar aqui hoje falando sobre o projeto Valentina Paridade Já. Você sabe, porque eu já tive a oportunidade de dizer algumas coisas, algumas vezes, que é uma das coisas que mais me inspira assim, nos meus últimos anos de vida, assim, porque é algo que eu realmente vejo uma beleza na proposta de uma possibilidade de transformação, né, de uma instituição da qual a gente faz parte, que tem um trabalho tão importante, não só para a advocacia, mas também para a sociedade como um todo. Então, é um projeto que me inspira muito. E eu sempre me lembro ali na conferência, na terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, quando eu lhe ouvi pela primeira vez falar sobre a proposta. Apesar da ideia de paridade ser uma ideia que já era defendida, a Bahia, por exemplo, ela é paridade. Então, houve um pleito aqui, né, as mulheres, a pressão para que a gente estivesse dentro do nosso grupo paridade. Mas é muito importante perceber a diferença, né, entre esse valor e efetivamente uma proposta que vai viabilizar isso como obrigatório. E é isso que, né, ali sai da sua palestra,
integra a terceira carta da conferência, está na terceira carta da conferência, mas aí você tem toda uma história desse caminhar para a proposta. Muda esse artigo, assim, é obrigatório. Então, por isso, aqui a importância da gente, do inovador, né? Essa é aqui a diferença, e é por isso que a gente está aí tão perto de tornar isso realidade. Realmente, você acho que abordou a questão por um ângulo que é importante a gente focar. É que realmente essa é uma ideia que não é nova quando a gente fala em paridade. Né? Nós poderíamos lembrar aí da Declaração de Atenas de 1992, onde já se verificou essa disparidade entre homens e mulheres nos cargos de decisão, e ali já se recomendava a adoção de ações, de medidas para minimizar essa diferença. Mas você bem disse que é importante também a gente apresentar a solução. Né? Então, nós temos uma ideia, que é uma ideia que está na Constituição Federal, que é essa de paridade, né? De igualdade entre gêneros, mas no sistema OAB, eu acredito que foi realmente um grande passo, né, que iniciou aí na terceira Conferência Estadual da Mulher Advogada, que foi recente, né, antes da pandemia, em março, bem no início, né, vamos dizer, terminamos a conferência e tivemos aí notícia da pandemia entrando, né, no nosso país de uma forma inesperada, eu diria, mas, ao mesmo tempo, tivemos uma oportunidade de desenvolver melhor esse projeto e apresentar na comissão, né, nessa comissão de avaliação das eleições do sistema OAB, e lá realmente a gente teve que melhor trabalhar todas essas ideias de paridade. Mas eu tenho que agradecer muito à Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela, porque a sua comissão, né, a Comissão Nacional da Mulher Advogada, sob a sua presidência, mas também de outras valorosas colegas que eu gostaria de mencionar, a Alice, a Cláudia, a Marisa, e você bem disse, né, a Ariana aqui, que é a presidente da comissão estadual, e junto com outras presidentes, eu acredito que essa mobilização da Comissão da Mulher Advogada, ela foi muito importante para a divulgação desse projeto, para, eu diria assim, para a firmeza da ideia de paridade e de que esse projeto é um projeto realizável. Então, muito obrigada a você, transmita aí a todas as integrantes da Comissão da Mulher Advogada, tanto a nacional como a estadual, o reconhecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo em prol do projeto Paridade. A gente que tem que, na verdade, eu acredito que esse é um trabalho coletivo e ele é possível por isso. Mas você merece os parabéns pela coragem de ter apresentado a proposta, por todos os estudos que você teve para poder, de fato, né, se debruçar ali, altera tal artigo, assim, tem uma norma que prevê a solução enquanto os números forem ímpares, enfim. Mas eu acredito muito, Val, que o trabalho da gente e de todas as advogadas é, de fato, ter uma responsabilidade numa transformação da entidade na qual a gente participa. E a Comissão Nacional da Mulher Advogada nunca poderia não estar 100% empenhada nisso. Inclusive, logo quando você começou a tratar, né, do tema ali logo pós-conferência, você fez, a gente integrou a nossa carta e aí você foi convidada para participar da Comissão Especial de Avaliação do Sistema de Eleições. E ali, naquele momento, a gente já começou a dialogar, né? E você dialogou com, enfim, diversas mulheres. E é importante a gente perceber a diferença, né? Assim, eu, Daniela, Alice Bianchini, que é a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cláudia Sabino, que está aqui nos acompanhando, que é secretária
secretária-geral da comissão, Marisa Gaudio, as integrantes da comissão de maneira geral, já estavam efetivamente comprometidas e apoiando a proposta, né? Mas era muito importante que o apoio também fosse institucional da comissão. E eu, pelo menos, assim, sempre procuro separar, né? Perceber que tem ali Daniela, conselheira federal, mas existe, e assim, da mesma maneira eu falo aqui, eu tenho certeza, a Cláudia, a Alice, a Marisa, né? E todas as integrantes da CNMA, mas a gente também precisava ali ter uma atuação institucional. E aí a gente teve um parecer que foi elaborado pela querida Ariana, a relatoria, né, da Ariana, aqui a presidente da CNA de Goiás. Vejam que eu já estou aqui, né? Porque eu estou me sentindo aí, já estou falando aqui de Goiás. Da querida Marisa Gaudio, da Mariana Lopes. E esse parecer foi um parecer que firma o posicionamento institucional. A Comissão Nacional da Mulher Advogada apoia a proposta de paridade de gênero apresentada pela conselheira federal Valentina Jungmann e empreende ações, não só apoio, ações, esforços, luta em prol da aprovação dessa proposta. Mas, Dani, talvez fosse importante eu registrar aqui o papel que tem sido desempenhado pela Comissão Especial de Avaliação das Eleições do Sistema OAB. Né? É uma comissão presidida ou coordenada pelo vice-presidente nacional, Dr. Luiz Viana, e nessa comissão nós estamos discutindo vários temas afetos às eleições. Então, não só a participação feminina, mas vários outros temas importantes, como, por exemplo, a votação eletrônica, que inclusive já foi aprovada por voto apresentado pelo presidente Délio, da OAB do Distrito Federal. Então, se o Pleno do Conselho Federal aprovar, né, o que já foi aprovado na comissão, nós teremos, então, a oportunidade de ter eleições eletrônicas. O advogado e a advogada poderão votar aí do conforto da sua residência ou do seu próprio escritório. Também outros temas importantes estão sendo ali discutidos, e eu sei que você tem ciência, mas eu quero falar para todos os que estão aqui nos acompanhando. Inclusive, a questão do recorte racial, que é muito importante, né, e que às vezes eu tenho sido indagada por que no projeto Paridade nós não tratamos, né, desse recorte racial e dessa equidade racial, que realmente é importante e que a gente sente que há necessidade de adoção também de ações para que seja equilibrada essa representatividade racial na nossa instituição. Mas esse é um tema que está sendo tratado de uma forma autônoma em relação à paridade, uma vez que não se refere apenas à participação feminina, mas também ao advogado. E, portanto, eu acredito que amanhã mesmo nós temos uma reunião dessa comissão, onde o projeto da pauta é justamente a equidade racial, e eu acredito que será aprovada pela comissão. Nós estamos entusiasmadas. A relatoria é da conselheira federal da OAB de São Paulo, Daniela Libório, mas também estamos discutindo outros temas, como, por exemplo, a votação direta do Conselho Federal para a diretoria, a questão da prestação de contas, a redução dos gastos de campanha. Então, é uma comissão muito importante e que eu acredito que trará, sim, mudanças sensíveis para todo o sistema da OAB. E, inclusive, em relação à equidade de gênero, eu sei também que a Comissão Nacional da Mulher Advogada manifestou já a esse respeito, inclusive no parecer que você disse aí, elaborado pela nossa querida Ariana, que está nos acompanhando, junto com a Deusira, a Valéria, que estão aqui na linha de frente, né, na seccional de Goiás, em relação ao projeto Paridade.
Também contamos com a presença do Anderson Máximo, da Márcia, do Glaucio, do Ayrton, meu querido, da Thelma, do Jonathan, da Flávia, da Lívia, da Camila, do Tiago, da Thaís. Olha, muita gente que, vamos dizer, tem interesse realmente em uma sociedade e uma OAB mais igualitária. E esse ponto que você trouxe, Val, é um ponto muito importante, né? Porque, na verdade, as mulheres, elas são plurais, são diversas, são múltiplas. É preciso a gente perceber isso, né? Se a gente trata dos desafios que existem em razão do gênero, é preciso compreender que existem desafios em razão da raça no Brasil, no mundo, na verdade, e no Brasil com diversas peculiaridades. Então, quando você junta gênero e raça, ou seja, a realidade das mulheres negras e também indígenas, você vem efetivamente com desafios muito maiores, né? Com desafios imensos. E, de fato, é importante pensar e falar sobre isso. Mas, como você bem colocou, né, a proposta de equidade racial, ela não vai vir apenas para mulheres. Ela vai vir para mulheres e homens, é um tema que está sendo tratado. Então, a gente até no parecer que a comissão, que a CNMA fez, a gente faz ali essa referência de que a gente apoia a equidade racial, que a gente entende que tem que caminhar de mãos dadas, mas a gente precisa aguardar efetivamente a definição dessa proposta para a gente poder, inclusive, fazer também movimentações, porque, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante e é uma preocupação também, né, que a gente tem. Eu sempre digo que essa caminhada em busca, né, de uma maior igualdade, ela é para todas. E todas compreendendo também essas diferenças, né, esses desafios que a gente tem em razão de particularidades, né, de diferenças que fazem com que para algumas seja ainda mais difícil. Então, sem dúvida nenhuma, essa sua fala é uma fala muito importante, porque às vezes as pessoas questionam como se a gente não quisesse que tudo viesse, porque houve ali um recorte temático dentro da comissão de reforma eleitoral, né? E com certeza virá. E você faz parte da comissão e daqui a pouco você vai estar trazendo notícias para a gente sobre isso. Também quero mandar beijos, porque a Valéria está aqui super ativa, a Glaucia aqui acabou de entrar, a Deusira também, Bárbara aqui, uma amiga minha aqui de Salvador também. Enfim, todo mundo aqui super participando. A Manuela, inclusive a BMCJ, foi a primeira, né, associação a declarar o apoio público em prol da paridade. Mandar um beijo grande aqui para ela. Né? A gente está aqui com o Ibope Larinha, conselheira seccional aqui da Bahia, Cris, enfim. Que a gente também tem que dar um olá aqui para o pessoal, né, que vai chegando. Não, tem sim, e principalmente para essas advogadas, essas conselheiras maravilhosas que têm nos ajudado nessa caminhada. Eu registro aqui a presença da Márcia Pova, conselheira seccional, que esteve ao meu lado no lançamento aqui na OAB Goiás. Né, eu já disse do trabalho que a Deusira, a Ariane e Valéria Menezes têm feito. Gostaria também de registrar a presença da Cláudia Quintino. E você tocou num ponto muito importante, essas instituições que estão nos apoiando. Então, agradeço muito a minha amiga Manuela Gonçalves, que é a presidente da BMCJ Nacional. Nós já tivemos com a presidente, a doutora Catarina, na BMCJ do Espírito Santo. Ontem mesmo, no lançamento na OAB Minas Gerais, nós também nós contávamos, né, com a presença da representante da BMCJ de Minas Gerais. Então, eu acredito que todo esse engajamento, né, como, por exemplo, o IAB também, né, presidido pela doutora Rita Cortez, que oficialmente vem apoiando, está apoiando o projeto. Então, tudo isso demonstra também para a sociedade, para a própria OAB, da importância desse tema, não só para a nossa instituição, mas para toda a sociedade. E aqui eu acho que é importante a gente registrar esse papel institucional da OAB, que tem o dever, a proteção dos direitos humanos, a defesa da justiça social
E esse projeto de paridade, ele justamente visa essa igualdade de participação de homens e mulheres. E nós estávamos falando aqui sobre as seccionais, né, que nós visitamos, e eu me lembro da primeira, Dani, que você esteve lá conosco, e a nossa medalha Rui Barbosa, a doutora Cléia Carpe, que tem nos acompanhado nessa caminhada. Eu costumo dizer que você é a madrinha do projeto, mas a doutora Cléia Carpe é a garota propaganda, né, do projeto, porque ela é incrível e está sempre conosco, nos fortalecendo. E lá no Rio Grande do Sul, na presença do nosso membro honorário vitalício Cláudio Lamarck, que apoiou também o projeto oficialmente, e do presidente Ricardo Breia, não obstante ele ter apoiado o projeto, ele não deixou de me fazer uma leve provocação. E ele disse, né, que uma seccional do Rio Grande do Sul teria na diretoria 70% de mulheres e 30% de homens. E perguntou se, caso o projeto Paridade fosse aprovado, se poderia continuar havendo, né, eu diria, essa supremacia, né, da mulher sobre o homem. Né? E aí eu quero que você responda agora para quem está nos assistindo, Dani. Vai poder acontecer isso? Então, Val, olha como a proposta ela é justa, ela é razoável, como a gente está pedindo o que é justo. Hoje as mulheres são metade da advocacia no Brasil. Em 10 estados nós somos, inclusive, maioria, tá? Uma diferença pequena, mas somos até maioria. E o que nós queremos é essa devida representatividade. Se estamos nos fóruns, nos tribunais, peticionando, no dia a dia da advocacia como metade dos inscritos, nós queremos essa mesma representação na entidade que define as ações e as políticas que afetam as nossas vidas. Mas nós não queremos ser melhores que os homens. Os homens também precisam estar nos espaços, porque da mesma maneira que a gente pleiteia a importância dessa representatividade com equidade, que é a paridade ela é um avanço em relação à questão da cota, né? Porque a paridade significa essa justa representação na proporção que nós já somos na advocacia. Então, a gente não quer mais de 50, a gente quer os 50. Né? E aí também tem uma questão interessante nessa fala. Alguns homens falam isso, né? Ah, mas aí vocês não vão poder ser 70. Mas a verdade é que nós sequer somos 50. Essa é a grande questão. Né? Eu acho até interessante, porque ontem eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas vocês já são metade da advocacia, vocês rapidinho chegam na metade da OAB. Veja, a gente tem uma realidade muito objetiva para mostrar que não é bem assim. Porque hoje no Brasil, saiu até ontem o número atualizado, as mulheres são 52,5% do eleitorado no Brasil inteiro. Mas no Congresso Nacional, por exemplo, nós só somos 15% dos parlamentares. Dos 27 estados brasileiros, apenas uma governadora. Ou seja, nós já somos metade do eleitorado brasileiro há muito tempo. E não estamos devidamente representadas nos espaços de decisão. Então, o fato de sermos metade da advocacia não nos garante estarmos igualmente representadas na nossa entidade. E aí algumas pessoas podem pensar, por quê? Porque não temos as mesmas condições. Não temos as mesmas condições para pleitear por uma série de questões, por questões de gênero, por questões de desafios próprios que se apresentam dentro do exercício da profissão, que se apresentam próprio dentro da política do OAB. A sua proposta ela é tão maravilhosa que, inclusive, esse é um ponto que você traz, a questão financeira. Muitas mulheres não conseguem participar dos pleitos em razão, né, das condições financeiras, e algumas pessoas falam assim, mas por que as mulheres não têm condições financeiras? Não sei se vocês sabem, as mulheres ganham menos que os homens, em média. E aí as pessoas falam, mas por que isso? Também não sei se todos aqui sabem. As mulheres são 3/4, 75% do trabalho não remunerado no mundo. 75% do trabalho não remunerado no mundo. E isso explica muito porque talvez a gente não consiga
a mesma remuneração quando a gente vai para as atividades remuneradas. Então, a gente não tem as mesmas condições. Eu sempre digo, você sabe disso, você já me ouviu falar algumas vezes, eu sonho com um dia que a gente não precise dessa norma, Val. Mas eu tenho uma plena convicção de que a gente precisa dessa norma hoje justamente para que chegue o dia em que a gente não precise mais dela. Nós não temos as mesmas condições, nós temos obstáculos a mais para participar dos espaços de decisão, nós não estamos devidamente representadas nos espaços de decisão. As 27 seccionais são presididas por homens, os conselheiros federais, nós somos, em 162, nós somos 40, sendo que desses 40, apenas 16 titulares. Tá? A nossa diretoria do Conselho Federal, apenas homens, ou seja, somos metade da advocacia, mas temos desafios. E com os obstáculos a mais que nós temos, nem daqui 100 anos a gente consegue sem uma norma como essa. Então, a gente precisa muito dessa norma nesse momento. Eu gosto muito, Dani, quando você traz aquele exemplo das orquestras sinfônicas dos Estados Unidos. Na verdade, assim, é porque às vezes, a depender, eu sempre falo isso, né? Assim, da nossa profissão, da classe econômica, da cor da nossa pele, parece que a desigualdade não chega de gênero até a gente. Mas a verdade é que ela está sempre presente, tornando tudo mais difícil realmente para as mulheres. Esse exemplo das orquestras americanas, ele é maravilhoso. As orquestras americanas na década de 70 tinham só 5% de musicistas mulheres. Até que elas começaram a fazer as audiências, as audições às cegas. Ou seja, aquelas pessoas que estavam avaliando, selecionando os músicos, não viam o candidato. Eles botavam, Val, até tapete para não ter o toque-toque do salto e não identificarem dessa maneira quando era mulher. É sério. Chegaram a fazer... E eles têm um bom ouvido, né? Eles têm um bom ouvido. Então, os 5% na década de 90 chegou a 25%. E hoje é praticamente 50-50. Então, observe como, às vezes, esse invisível sustenta desigualdades e aí fica aquele discurso, né? Porque tem 5%, parece que não tem preconceito, né? Porque uma outra mulher consegue furar o cerco, superar todos os obstáculos a um custo absurdo. Parece que qualquer uma pode estar. Isso é muito injusto, porque não é verdade. E essa é a beleza, na minha visão, assim, da proposta que você apresenta. Porque é uma proposta que não é para uma mulher, não é para algumas mulheres, é para todas, é paridade, é justo. Né? Então, aqui, voltando até para aquela pergunta, quer dizer que se for 70% de mulheres e 30% de homens não vai poder? Não. A gente quer equidade. Os homens também estão protegidos. A gente quer o justo. Né? Porque esse discurso de que a gente não é 70, né? A gente pode ser 70 não é verdade. Porque hoje a gente sequer chega a ser 50%. Em muitos lugares, quando a gente tem uns 30%, a maior parte das advogadas são suplentes. Né? Ou seja, nos espaços de decisão, as mulheres ainda não estão. Aí alguns falam, né? Ah, mas você falou que a Bahia é paridade. Mas ninguém garante que continuará sendo. Aqui na eleição, a outra chapa não tinha paridade. Quem garante que daqui 3 anos, daqui 6 anos, daqui 9 anos será? A gente sabe a luta que foi, que é. Então, essa realidade não é só Bahia, Sergipe e DF também tem essa paridade. Na verdade, ela não serve para invalidar o pleito, muito pelo contrário. Né? Porque quando você vai para essas seccionais, você vê quanta coisa incrível está acontecendo porque tem mais mulheres. E vai ser muito bom, eu tenho certeza que o sistema OAB será muito melhor com equidade. Ou seja, a gente não quer ser mais, a gente não quer ser melhor, a gente só quer o justo. Não, é interessante quando você cita, né, esses exemplos da OAB Bahia, do Distrito Federal, de Sergipe, que hoje tem paridade, eu vou dizer assim, de fato, mas na verdade nós precisamos de ter uma segurança jurídica, porque essa não é a realidade. Dani, você sabe, mas é importante a gente registrar, e você relacionou aí alguns
órgãos de decisão do sistema OAB onde não há participação feminina. Nós temos dados que indicam que nós sequer ocupamos 30% dos espaços de decisão. E, portanto, foi muito importante, eu acredito que vai ser muito importante para o sistema OAB iniciar, eu diria, essa transformação de uma forma a possibilitar que mais mulheres participem do sistema. Eu queria registrar também a participação do conselheiro seccional Murilo Chaves, das conselheiras Laila, Natasha, da Sara Mendes, do colega advogado Guilherme Campos, da Deise Vilela, da nossa colega Dalva Machado, que está nos acompanhando, a Luciana Lara, que é a nossa diretora da ESA e que tem trabalhado também junto conosco na divulgação desse projeto. Mas, como eu estava dizendo, Dani, é muito importante realmente que com a aprovação do projeto, né, que a CNMA carinhosamente denominou de Projeto Valentina, uma inspiração na autora, né, mas que eu costumo dizer que, na verdade, não é o projeto né, é o projeto de Valentinas, de mulheres valentes, corajosas, e eu diria até audaciosas, porque realmente quando nós apresentamos, né, essa ideia, e principalmente quando sistematizamos e defendemos o projeto perante a comissão, que o aprovou por unanimidade, nós sentimos que as ideias precisavam de ser mais divulgadas, mais discutidas, para que fossem melhor entendidas. Então, na verdade, esse projeto é um projeto simples e que ele substitui, no artigo 131 do Regulamento do Estatuto da Advocacia e da OAB, ele substitui aquele percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para o registro das chapas, passando então a ser exigido para o registro da chapa 50% de gênero, né? Eu diria 50% de homens e 50% de mulheres. E a Daniela, ela chamou atenção para uma questão que nós temos encontrado em várias seccionais, é que como já, vamos dizer, está valendo, né, desde 2015, esse percentual mínimo de 30% para registro das chapas, eles vêm sendo atendidos, mas um grande número de advogadas é alocada na suplência. Elas são colocadas nos cargos de suplência. E nesse projeto nós, vamos dizer, enfrentamos esse problema para que esse percentual de 50% ele seja atendido tanto nos cargos de titulares, né, como também nos cargos de suplência. E importante também a gente falar dessa paridade, né, Dani? Como um direito constitucional, como você mesmo disse, na verdade, ela é uma proteção tanto para o homem quanto para a mulher. Eu diria tanto para o advogado como para a advogada. Já que nós somos hoje 50% da advocacia, nada mais justo. Esperamos que, no futuro, isso já seja normal, né? Essa participação paritária nos espaços de poder. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as ações que estão sendo tomadas, adotadas, para que esse projeto seja divulgado, para que mais advogadas e advogados participem, né, eu diria, da sua discussão, desse debate. Você poderia falar para a gente, principalmente por meio da CNMA, quais estão sendo as medidas que estão sendo adotadas, Dani? Primeiro, Val, eu queria falar, é uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, ó, Dalvinha aí mandando um beijo, Mari Lopes aqui também, Dalvinha e Mari, beijos. Por que Projeto Valentina, né? Acho que você já colocou muito bem. Na verdade, uma inspiração você se chamar Valentina, porque você é a valentia, coragem, né? E esse nome, ele, de alguma maneira, toda mulher precisa ser corajosa.
Porque os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, o nome de toda mulher, de alguma maneira, ali é coragem. Então, é uma homenagem a todas as mulheres, a todas as valentinas, a todas as valentes, né? Que tão arduamente vão aí galgando, caminhando, né? Com tantos desafios a mais que se apresentam para a gente. E é uma questão que é importante, porque a gente hoje reflete muito sobre a diferença que existe entre discurso e efetividade. Então, às vezes, é muito fácil as pessoas falarem sou a favor da igualdade de gênero, mas cadê a ação? Cadê o concreto para trazer essa igualdade para o real? Então, focar no projeto, e aí Projeto Valentina, nessa homenagem não apenas a você, mas a todas essas mulheres valentes, é focar que, olha, esse é o projeto que vai instrumentalizar, que vai garantir a igualdade, a equidade de representação na nossa entidade. Então, é um pouco isso. Olha, vamos focar aqui em algo concreto que vai tornar real uma transformação profunda na nossa instituição. Então, não é apenas o valor. A gente tem um valor. Sabe quando a gente estuda princípio e regra? Que as regras vão trazer concretude aos princípios. Então, o Projeto Valentina vai tornar efetivo essa equidade, essa paridade de gênero. Então, por isso esse foco. E com paridade já. O já porque a gente não quer para amanhã, a gente quer para ontem. Então, é um pouco isso. A comissão ela fez primeiro parecer, trazendo então um posicionamento institucional. Já não é Dani, Alice, Claudinha, Marisa e todas as integrantes da CNMA, que tem várias, Dalvinha, Mari Lopes, a própria Ariana, né? Não, é a CNMA. Então, esse é o posicionamento. A gente coletou uma série de assinaturas, mas estava ficando impossível. E aí a gente abriu um abaixo-assinado. Então, a gente agora está com esse abaixo-assinado, coletando mais assinaturas. A gente está movimentando as seccionais para a realização de eventos, de preferência já de apoio, né? Mas pelo menos eventos nos quais a gente possa efetivamente estar discutindo com essa missão de que quanto mais a gente divulga e a gente fala sobre essa proposta e esclarece, né, mais a gente vai convencendo. Tem um trabalho aqui que é de informação, a gente fez também um material explicando resumidamente a proposta. Né? Vamos registrar aqui, né, o trabalho da Dani Portugal, que fez... A Dani Portugal, que é uma grande amiga aqui da Bahia, e ela agora, eu brinco e falo, que ela é advogada, professora, presidente da CNA, ela canta, ela já cantou até numa banda, e agora ela faz artes, das mais diversas. E a ideia é essa, que a gente continue fazendo eventos, movimentando, é preciso que a gente converse também com os homens. Essa transformação é uma transformação que passa também, né, pelos homens, a gente precisa do apoio deles, conversar, né, com os colegas, conselheiros federais, com os presidentes de seccionais. Então, todo esse trabalho é importante e é mais importante do que isso para mim, Val, é a gente perceber assim, que todo mundo que está aí ouvindo a gente, porque tem quem está ouvindo agora e tem quem vai ouvir depois também, né? Então, todo mundo que está ouvindo a gente, que possa perceber como um agente também de multiplicação. Né? Então, tá falando, tá conversando. Aí eu conheço aqui esse conselheiro, eu vou conversar com ele, eu tenho aqui um outro. Ou seja, criar, na verdade, uma grande rede de apoio à proposta de paridade. Eu tenho que registrar também a presença do meu grande amigo, do Diller, que é esposo da Valéria Menezes e que nos acompanha, inclusive esteve nos assessorando na Conferência Nacional da Mulher Advogada, do nosso conselheiro federal, Alex Sarquis. Alex. Um prazer tê-lo aqui, que é o nosso guerreiro das prerrogativas, e deveria conhecer a nossa guerreira das prerrogativas, que está aqui também nos acompanhando, que é a Márcia Polva. Um abraço especial para ela também. E a Mariana Lopes, a Isabelle Ramalho, um abraço especial para vocês. Bom, mas você falou... Eu tenho uma curiosidade. Eu tenho curiosidade, não. É que você não falou e eu vou perguntar aqui. Porque tem várias coisas incríveis na proposta e uma é muito importante.
Porque, na verdade, você até traz ali alguns encaminhamentos que dependem de outras normas, né, em relação a aumento de vagas. Mas, para mim, o mais importante é que a proposta apresentada por você tenha eficácia imediata, porque ela tem uma regra para órgãos que têm um número ímpar. Como, por exemplo, as diretorias. As diretorias, em regra, têm 5 cargos, não é? Ou até um próprio conselho. Um próprio conselho ele pode ter um número ímpar. Então, tem uma regra que vai responder isso, né? Então, conta aí para o pessoal como é essa regra para perceber que tudo foi pensado, né? Duas questões que você já abordou, que eu acho importante a gente reforçar. Então, a primeira, já que nós estamos ampliando em 20%, né, um grande incremento da participação feminina, então nós teríamos que adotar medidas para viabilizar uma maior participação da mulher advogada nas eleições da OAB. E por isso é que nós estabelecemos, então, medidas, sugestões, né? Fizemos proposta para a redução dos gastos de campanha, porque nós sabemos que, em regra, o candidato é a candidata que contribui para os gastos da campanha. Então, nós enfrentamos esse tema e acreditamos que ele será salutar. Uma outra questão importante que também nós sabemos, né, que as indagações vêm a esse respeito, é como aplicar a paridade quando nós estamos diante de cargos em números não múltiplos de 2. Por exemplo, aqui o Conselho Seccional de Goiás, o Conselho Seccional da Bahia, o Conselho Federal, a Caixa de Assistência, em regra tem 5 cargos. Apesar da competência da comissão se limitar à matéria eleitoral, nós apresentamos a sugestão de criação de mais uma diretoria. Há entendimento no sentido que essa diretoria tem que ser criada por meio de uma alteração no nosso estatuto, lei federal, e por isso dependeríamos do Congresso Nacional. Portanto, de forma subsidiária, nós apresentamos também a proposta para que, enquanto essa diretoria não for criada, de aplicação do parágrafo 1º, né, do 131, que já está valendo para as eleições de 2021, que é a aplicação de um percentual de 30% para a diretoria. Mas o mais importante, Dani, é que você disse aí, votação. Nós precisamos caminhar com esse projeto rápido para o pleno, para que ali, né, seja sorteado um relator ou uma relatora e que essa matéria seja votada ainda esse ano no pleno de forma definitiva para já valer essas alterações para as eleições de 2021. E eu gostaria de ouvir você, como é que está essa expectativa? Será que nós vamos conseguir pautar até, eu diria, até outubro? Val, se dependesse aqui do trabalho, né, de muitas mulheres que a gente tem, né, conversado e trabalhado esse tema, com certeza. Muitas aqui, inclusive. A Isabel Braga entrou aqui agora, um evento lindo ontem em Minas. Um beijo, Isabel. Maravilhoso, inesquecível. Né? E, então, assim, se depender de Isabel, de Mari Lopes, de Dani, de Valentina, de Deusira, tá? Setembro tá lá pautado, né? Mas a gente tem, claro, desafios. Mas eu sempre digo que eu acho que a grande questão que a gente precisa, né, perceber é que a gente tem que atuar, ou seja, não vai cair do céu. Então, nós precisamos sensibilizar mulheres advogadas, fazer com que elas se engajem, né, na adesão, no apoio à proposta, dialogar e conversar com os homens para que eles também apoiem, se engajem. Não apenas apoiem, mas convençam outros homens também da importância. Né? Acho que também tem um pouco, depende um pouco da nossa consciência sobre a nossa força política. Aí as pessoas podem me perguntar qual é a força política das mulheres. Nós somos mais de 598 mil advogadas no Brasil. E isso é força política. Tá? Então, acho que passa por uma série, né, de questões. Primeiro, nesse primeiro plano. E o segundo plano, né, de fato, trabalhar para a efetividade. A efetividade disso e que para que ela aconteça. Eu acho até que esse é um grande exemplo, né? Hoje a gente é muito grupo de pressão.
porque nós não estamos igualmente representadas nos órgãos de decisão. Então, o que a gente faz? A gente pressiona, dialoga, convence, mas a gente não está ali efetivamente em igualdade para participar desses processos de decisão. Mas eu estou otimista, né? Acredito que se a gente se engajar, se a gente fizer esse trabalho, a gente tem recebido apoios muito importantes de muitos presidentes de seccionais, né? A gente tem ido em eventos, muitos conselheiros federais apoiando. Eu estou destacando os homens, assim, justamente porque mostra como a gente já está conseguindo, né, sensibilizar muito o universo dos homens, as mulheres. É muito raro a gente encontrar uma mulher que se coloque contra a proposta. Então, eu estou bem otimista. Agora, a gente tem que trabalhar, não vai cair do céu. Então, se a gente não fizer esse trabalho, não vai cair do céu. Então, vamos lá, gente, todo mundo aí se engajando nessa para tornar esse sonho realidade. Você falou tudo, né, da importância do apoio também das seccionais, e eu queria registrar aqui onde nós fomos e obtivemos, né, o apoio dos presidentes. Então, esses lançamentos do projeto nas seccionais, eu acredito que isso tem sido muito importante. Então, eu registro aqui que a nossa primeira seccional foi a OAB Rio Grande do Sul, como eu disse, mas tivemos e recebemos o apoio dos presidentes, né, dos conselheiros no Acre, Rondônia, no Distrito Federal, onde inclusive o Conselho Seccional foi ouvido, Maranhão, Pernambuco, Pará, Amapá, Tocantins, Rio de Janeiro, Amazonas, Paraíba, Alagoas, Roraima, Minas Gerais. Estaremos agora às 18h30 no Mato Grosso. Né? Tivemos aqui em Goiás também um evento, eu diria assim, festivo para apresentar o projeto. Então, esses espaços também são muito importantes. E a Bahia, Luiz Viana colocou até a tag, né? Paridade já. É isso. O presidente Felipe também, né, apoiou inicialmente, já de pronto o projeto. Vou registrar aqui também a Maura Domiciana, nossa conselheira seccional, a Maurinha, o Tomás Aquino, colega da Procuradoria do Estado, a Lívia Borges. Obrigado aí por nos acompanhar. Dani, nós ainda temos uns minutinhos e eu gostaria de reforçar uma fala sua que eu acho muito importante, que é o engajamento de todas e todos, né, em prol desse projeto, para que a gente consiga realmente pautar e aprovar a paridade. Eu tenho ouvido muito que esse é um projeto que, caso aprovado na OAB, principalmente agora que nossa instituição vai completar 90 anos, que isso não seria apenas um legado da gestão do nosso presidente, da nossa diretoria no Conselho Federal, mas que seria eu diria, um farol para a sociedade brasileira. Como você vê a paridade sendo adotada pela OAB e a influência dessa aprovação para outras instituições, para outras entidades da nossa sociedade? Primeiro, eu acho que a gente perceber aquilo que eu falo, né? Que é a diferença entre o discurso e a prática. Então, a gente fala que a gente é a favor da igualdade de gênero, mas a gente sabe que, na realidade, as mulheres enfrentam desafios e obstáculos muito maiores. O que é possível fazer para isso ser diferente? Então, eu acho que, primeiro, a OAB, nos seus 90 anos, adotar a paridade de gênero nas suas estruturas internas é assumir esse compromisso de transformação interna. Porque na medida em que as mulheres estão igualmente representadas nesses espaços de decisões, além da gente poder contribuir sobre tudo que afeta o nosso dia a dia, honorários, fiscalização, publicidade, a gente também estará ali para poder falar dos desafios que nos são peculiares e poder pensar ações efetivas para melhorar essa realidade. A gente sabe que a mulher advogada tem desafios muito próprios em conciliar, sobretudo a advogada autônoma, maternidade e advocacia, desafios de assédio, violação de prerrogativas que muitas vezes vem junto com violência de gênero, como a juíza lá no interior do Rio,
que queria medir a saia das juízas. A nossa querida Marisa teve que, né, lá pelo AB do Rio, fazer uma série de medidas para acessar algo que parece surreal. Então, primeiro, eu acho que quando a gente adota a paridade, a gente já deixa um legado nos 90 anos desse compromisso em tornar real. Porque a gente cria as condições reais, já não é só discurso. A gente quer essas mulheres, ou seja, a gente quer todas aqui para, de fato, a gente garantir condições iguais para homens e mulheres, né, na advocacia. Mas, além disso, a gente também se torna farol num país que é o 5º país do mundo com maior número de feminicídios. É preciso também falar sobre isso, né? Como a violência, que é tão... é um consenso, todo mundo vai para a mídia, para as redes sociais, falar que é contra a violência, né, de gênero, mas a gente precisa entender que a violência de gênero é a ponta do iceberg da desigualdade de gênero. Então, acho que a OAB ela pode, a partir daí, ser um farol no Brasil. Um farol de uma entidade que assume esse compromisso, que entende que homens e mulheres de fato são iguais e poder inspirar outras instituições e poder, né, mostrar que a mulher tem um outro lugar ali dentro dessa entidade e inspirar que outras entidades se espelhem. Então, assim, você sabe disso, isso me emociona, me inspira, isso dá sentido à minha vida. Olha, eu quero te dizer da satisfação que eu tenho, Dani, de ter tido a oportunidade de apresentar esse projeto e mais, de estarmos caminhando juntas, né? Eu diria que uma ideia, um projeto que está unindo as mulheres do sistema OAB, mas também as advogadas de todo o Brasil. Eu falo, por exemplo, que quando nós nos aproximamos, né, do IAB, da BMCJ, de coletivos como as Advogadas do Brasil, na verdade, nós estamos juntas, nos unindo para caminhar com um projeto, com uma ideia que, na verdade, não vai beneficiar apenas as advogadas. Nós vimos, né, que serve até mesmo de proteção para os homens, né, que eu diria que como as coisas estão caminhando, né, como o número de mulheres nas faculdades de direito, o número de mulheres prestando o exame da ordem e pegando a carteira profissional, né, está aumentando a cada semestre. Então eu acredito que vem em boa hora essa ideia, esse projeto, e, na verdade, ele visa preservar essa comunhão, essa igualdade de gênero. Então, homens e mulheres juntos, de mãos dadas, caminhando em prol de uma sociedade mais humana e mais justa. Então, te agradeço muito, Dani, em seu nome, né, mas todas as companheiras da CNMA. Eu registro que aqui em Goiás, todas as conselheiras seccionais, a nossa diretora da Caixa, todas as diretoras da ESA, as presidentes de subseção, nós estamos juntas, né, trabalhando para que esse projeto deixe de ser um sonho e passe a ser uma realidade efetiva na nossa instituição. Gostaria de, ao passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, registrar e agradecer a presença da Juscelia, do Mário Jorge Alencastro, da Daniele Pimentel, da Lívia Borges, da Cristiane Cordeiro. Com o apoio de vocês, nós vamos chegar lá. Dani, tem a palavra. Val, eu que agradeço, né? É uma inspiração, que bênção que foi, não é? Tudo com a sincronicidade que teve, com você com aquela palestra e depois na comissão especial, com a sua coragem de propor, né? Então, e agora, assim, a alegria é toda minha de caminhar ao seu lado. É muito bom, a gente está se vendo todos os dias, ainda que virtualmente, praticamente. E eu tenho uma alegria muito grande mesmo de poder estar ao seu lado nessa caminhada. Como ele disse, assim, é muito trabalho, né? Assim, o nosso trabalho na OAB, ele é um trabalho que é voluntário. Às vezes as pessoas não sabem disso, né? É um trabalho voluntário, que exige muito da gente, ainda mais em tempos de pandemia, competindo com todas as nossas outras atividades. Mas foi exatamente aquilo que eu falei, sabe? É exatamente
por poder defender um projeto tão lindo como esse, que tudo vale a pena. Então, eu tenho muita gratidão mesmo, porque me realiza muito poder estar nessa caminhada e ao seu lado, uma pessoa que eu tenho tanto carinho, tanta admiração, enfim. Vamos juntas, né? E que bom aqui. A Val falou de várias pessoas aqui queridas, eu vi que entraram aqui, a Dani do Ceará, a Sara aqui do Amazonas, Lívia, ó, um beijo para todas. E muito obrigada, viu, Val? Obrigada, Goiás, por me receber sempre tão bem. Um abraço mais uma vez aí para o presidente Lúcio, para a Delzira, para a Ariana, para a Valéria, para a Luciana da ESA, enfim, para toda a presidente de subseção, toda a conselheira de seccional, todos os advogados, homens também. Eu vi vários advogados aqui já nos apoiando, viu? O apoio de vocês é muito importante e vamos juntas tornar esse sonho realidade. É isso, Dani. E pegando o seu gancho, vamos falar com os nossos conselheiros seccionais, federais, com o presidente da nossa seccional, da nossa subseção. Fale para ele, queremos paridade já. Obrigada, Dani. Nós vamos encerrando, agradecendo mais uma vez a OAB Goiás, a você, a todas as pessoas que nos acompanharam, que vão assistir em um outro momento essa live que vai ficar gravada. Obrigada. Eu acredito que juntas e juntos todos contribuiremos para uma OAB mais humana e mais justa. Uma boa tarde a todos. E em instantes, às 18h30, estaremos na OAB Mato Grosso. É 18. É 18? Então daqui a alguns instantes. Agora. Mais conhecido como agora. Um beijo, coração, gratidão, amiga. Fiquem com Deus, se cuidem.